Paciente do sexo masculino, de 43 anos, com história de uma dor de joelho direito há 2 dias, forte intensidade, associada a inchaço, aumento de temperatura, hiperemia, refere episódio de pele não ferida no último dia. Esse é um paciente com antecedente de hipertensão arterial, epidêmico, sobrepeso, infantilismo, entre aspas, social. Muito difícil alguém assumir que toma regularmente uma quantidade excessiva de alcoólico. Ele tabagista, negava qualquer tipo de trauma articular, sem queixas urinárias ou qualquer outro indício de infecção. Negava episódios prévios, faz uso para tratamento da hipertensão de atenolol e hidroclorotiazida. Ao exame físico, um paciente realmente tinha sobrepeso, estava febril, um pouco hipertenso, não tinha nada que chamava a atenção no exame físico geral. Quando ia avaliar a queixa, o exame físico articular desse paciente, primeiramente, se você pegar esse paciente no pronto-socorro, ele não vai deixar você palpar o joelho dele, provavelmente. Porque o paciente, quando você encontra um paciente com uma queixa articular, uma artrite, um rubor no joelho, um edema, calor, geralmente esse tipo de paciente aqui tem uma dor importante a ponto de ele não deixar você encostar no joelho. Isso é uma coisa que chama atenção nesse tipo de diagnóstico. A hipótese do paciente, ele tinha um quadro de uma monoartrite aguda, com um provável metabólico. Um diagnóstico sindrômico. Né? Quando eu pego um paciente com monoartrite aguda, eu tenho que pensar quais são as principais causas. Eu tenho que saber previamente. A principal causa de monoartrite aguda é a artrite cristalina aguda. É indiscutível. O principal diagnóstico diferencial é a artrite séptica. É relevante, é importante fazer esse diagnóstico diferencial, porque isso aqui pode cursar. Se você não passar batido numa artrite séptica, esse paciente pode perder a articulação, esse paciente pode ter sepse, pode ter uma infecção generalizada. Então é importante esse diagnóstico diferencial, embora não seja tão frequente. Outra causa comum é o trauma. Obviamente, pela história clínica, é um diagnóstico muito mais fácil de você fazer. Mas na história clínica que você vai colher, você tem que tentar fazer diagnósticos diferenciais de outras causas de uma artrite mais rara. A hemartrose vai ser comum em pacientes ou teve trauma ou principalmente com coagulopatia. O paciente já tem uma história prévia no joelho, que é o osteoartrite, antigamente chamado de artrose, quase tumorais, e o início de uma doença reumática inflamatória crônica, uma artrite reumatoide, uma espondiloartrite. Geralmente são quadros que não manifestam agudamente, não manifestam de maneira lenta, né? Agudamente. Então, pegou um paciente numa emergência, com monoartrite aguda, pensar sempre em gota e artrite séptica. Lembrar que na história da gota, o que você vai pensar? Sempre uma história de monoartrite aguda, ela é geralmente autolimitada. Não é incomum, quando é o primeiro caso, geralmente é mais difícil fazer o diagnóstico, mas é muito comum o paciente já ter história prévia de episódios de monoartrite. Se você não tratar, geralmente em 7 a 10 dias desaparece o quadro de artrite, é algo resolutivo. A podágra geralmente é a monoartrite do dedão do pé, da primeira metatarsalgiana. A primeira crise de gota, geralmente, em metade dos casos, metade dos pacientes, a primeira crise ocorre no dedão do pé. E durante o curso da doença, 90% dos pacientes com gota vai ter algum episódio de uma monoartrite no dedão do pé. Primeira metatarsalgiana. Na história, buscar a presença de topos e o acúmulo subcutâneo de monourato de sódio, de cristais de ácido úrico, que geralmente ocorre na face extensora de cotovelos, na face extensora de joelhos, nos dedos dos pés, no pavilhão auricular, o lugar que você pesquisa tudo.
Geralmente o paciente que tem dor já tem uma história, ele já te fala, eu estou com uma crise de dor, ele tem dificuldade de diagnóstico. Então já tem muitos anos de doença. Atentar na história clínica ao uso de fármacos, de medicações. Lembra que esse paciente já estava hipertensão, que usava diurético. Uma das causas de hiperglicemia é fármaco e no caso diurético. Então, não é muito comum o paciente estar lutando também hipertensão usando diurético. É uma das causas comuns de hiperglicemia. No caso da artrite séptica, a história clínica você tem que buscar. Se tem um início recente de um quadro infeccioso, se o paciente faz uso de alguma droga, algum supressor, está fazendo um tratamento de alguma doença que possa levar a imunossupressão, se está fazendo uso de alguma droga intravenosa, e se tem alguma doença articular pré-existente. O paciente que tem uma doença articular pré-existente, uma artrose, tem um trauma, tem uma prótese, é um paciente que tem um risco maior de desenvolver artrite séptica. Em ambas as situações, você pode encontrar febre. Certo? O fato do paciente ter febre não quer dizer que seja artrite séptica. O outro, depende do grau inflamatório da articulação, o paciente pode ter febre. Ambas as situações, geralmente o quadro é súbito, o paciente pode deitar bem e acordar durante a madrugada ou pela manhã com um quadro intenso de dor no joelho ou na articulação aguentiva. A dor e a impotência funcional é marcada, por isso que eu disse, se o paciente que chega num quadro de crise de gota, quando você faz menção em encostar a articulação, ele já está tirando a articulação do seu alcance, porque a dor é importante. Por vezes, o paciente refere que dor só do lençol encostado no meu pé, no meu joelho, já tem uma importante dor. O processo inflamatório é importante no quadro de gota também, que pode levar a leucocitose, então não é só artrite séptica no caso. Não vai ajudar o hemograma para diferenciar um do outro. E os pacientes podem ter, inclusive, sintomas gerais, de fadiga, dor no corpo. Como proceder o diagnóstico no quadro deles? A sua história, o paciente que tem um quadro de monoartrite aguda, importante, isso é suficiente? Uma coisa relevante e importante. O paciente com quadro de monoartrite aguda de joelho, principalmente, isso também vale para tornozelo, para quadril, é fundamental a realização da função articular, da artrocentese, para fazer esse diagnóstico diferencial no caso de artrite séptica. A artrocentese, quando você faz a punção, é um procedimento muito simples de ser feito. Você faz a punção e solicita a sinove análise. Nessa sinove análise, você tem obrigatoriamente fazer uma observação para fazer a pesquisa de cristais. Além disso, você envia parte do material para fazer uma cultura e faz coloração de grão. Isso é importante, gente. Ele tem história prévia de gota. Não importa. 1% dos pacientes com gota faz artrite séptica. Na artrocentese, o que eu vou pesquisar na artrocentese? Quando eu funciono a articulação do paciente, eu posso encontrar quatro padrão de líquido sinovial. Um padrão que é considerado não inflamatório, séptico ou hemorrágico. O que eu faço a análise? Quando eu faço a punção, olhando o líquido, eu vou ver que não inflamatório é claro, translúcido, viscoso. O inflamatório, ele já é mais translúcido, mas não é totalmente transparente. O séptico é purulento, opaco. O hemorrágico, obviamente, ele é vermelho, sanguinolento. No líquido sinovial, eu vou fazer o diferencial de células. O não inflamatório, obviamente, tem pouco célula inflamatória, normalmente menos de 2.000. O inflamatório tem uma quantidade de leucócito importante, entre 2.000 até 75.000. O séptico, geralmente, está acima de 100.000. O predomínio de polimorfo nuclear é marcado no séptico. O inflamatório é em torno de um pouco mais de 50% e o não inflamatório praticamente não tem polimorfo nuclear. Sempre vou buscar a cultura, obviamente a cultura vai demorar alguns dias, né? Então você não vai ficar esperando a cultura para proceder ao tratamento. Por isso que é importante você fazer o GRAM e pesquisar cristal. As principais condições clínicas que levam a esse padrão de
sinovial, no caso dos não inflamatórios, o paciente faz um edema articular que o paciente já tem artrose, osteoartrite, no paciente que teve um trauma no joelho previamente, jogar um futebol, rompeu o cruzado, por exemplo. No inflamatório, o clássico, o outro, as outras doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, o paciente já tem uma história prévia, ele não é agudo, é crônico, né, mas dá esse padrão clínico inflamatório. Os quadros infecciosos não bacterianos, como artrite viral, artrite fúngica, geralmente dá um link sinovial com padrão inflamatório. Artrite séptica bacteriana é um líquido purulento. Precisa de mandato do laboratório. Eu já vi gente que funcionou, olhou contra a luz, isso aqui é séptico. Isso não vale, pelo amor de Deus. Bom, diante de um quadro desse, é importante fazer a avaliação laboratorial desse paciente. Fazer uma avaliação geral de um hemograma, uma prova de atividade inflamatória, também de PCR com VHS. Função renal. Se o paciente, por exemplo, tem uma piora da função renal, ele pode ter uma diminuição da excreção urinária de ácido úrico. 2/3 do nosso ácido úrico é excretado pela urina. Se você tem uma piora da função renal, você vai reter ácido úrico. E você aumenta a chance desse paciente desenvolver gota. Uma avaliação hepática, a dosagem do ácido úrico sério e a solicitação de cultura. Em algumas situações pode ser indicado o exame de imagem. No caso, se você tem um suspeito de uma monoartrite aguda com suspeita aguda, que pode ser gota ou artrite séptica, vale a pena fazer uma avaliação radiológica, um raio-x, mas para avaliar se não tem uma osteomielite associada. Se tem história, de acordo com a sua história, você vai pedir ao produto dos exames. Se você tem uma suspeita de fratura, uma suspeita de osteonecrose, por exemplo, você pode pedir algum outro exame complementar. Mas, basicamente, uma suspeita clínica de uma gota ou artrite séptica, apenas um raio-x simples. Bom, alguns pontos são importantes só para lembrar que ácido úrico sérico baixo ou normal não afasta a artrite gotosa. Durante a crise de gota, você pode ter ácido úrico sérico normal ou baixo, porque precipitou os cristais daquela articulação e pode ter baixado. Então, o fato do paciente ter ácido úrico baixo na crise não afasta o diagnóstico de gota. Presença de cristais no líquido sinovial não afasta a artrite séptica. Você pode ter concomitante, você tem gota e tem uma artrite séptica, e você pode ter cristais, mesmo no paciente não tem gota, no líquido sinovial com artrite. Atentar em situações de periartrite, que pode simular uma artrite. Por exemplo, uma bursite de Olectra, uma bursite em cotovelo. A principal causa de bursite em cotovelo é infecciosa, o staph. Quem já viu, o cotovelo como um todo, fica bem edenaciado e fica hiperêmico, mas é só na região do Olectra mesmo. Outra situação é a bursite pré-patelar, na frente do joelho, que você pode também confundir com artrite. Isso é relevante porque está proscrito, está contraindicado funcionar essa articulação se o paciente tiver uma bursite, seja olectrariana ou pré-patelar. Uma das contraindicações para você fazer uma punção articular é ter infecção na pele, tiver uma celulite, isso aqui é infeccioso. Então você não pode funcionar no caso desse. Então, se você passar batido uma periartrite, por exemplo, infecciosa, você vai levar a infecção para dentro da articulação se você tentar funcionar. Outra situação, só para relembrar, febre e leucocitose também pode acontecer na artrite gotosa. Porque naqueles exames laboratoriais iniciais você pede, você está tendo febre, está tendo leucocitose no hemograma, isso aqui é artrite séptica. Lembrar que a gota também pode dar isso. Bom, voltando ao caso clínico, então nosso paciente tinha um quadro agudo de uma monoartrite em joelho, certo? É hipertenso, está usando diurético, sobrepeso, deslipidemia petista. Por que eu coloquei isso aqui? Lembrar que a hiperuricemia está associada à síndrome metabólica. Esse indivíduo está sobrepeso, deslipidemia, bebe
o botulismo contribui com a elevação do ácido úrico e está usando diurético. Então é tudo contribuindo para a elevação do ácido úrico, e obviamente desenvolver um quadro de gota. É comum a história familiar de gota. É muito comum os pacientes que têm gota ter outros casos na família. Acredita-se, gota, às vezes eu falo, gota tem quem pode, não quem quer. Tem gente que ingere muito bebida alcoólica, faz o diurético e não tem gota. Por quê? Porque para ter gota, você geralmente tem que ter um defeito metabólico. Em 90% dos casos é renal e diminui a excreção urinária de ácido úrico. Se esse indivíduo tem um defeito muito grande nessa excreção urinária de ácido úrico, ele pode ter gota em idades precoces da vida. Tem paciente de 17 anos com gota. Mas se o indivíduo tem um defeito leve, ele começa a reter ácido úrico desde jovem, e aí quando ele tem uma condição clínica que aumenta a produção de ácido úrico, ele desenvolve o de gota. No nosso paciente, então ele tem um paciente que estava com quadro com edema articular, estava com artrite bem pronunciada. Na artrocentese que nós procedemos, ele tinha, o líquido era translúcido, ele tinha 55 mil leucócitos, com 75% de polimorfo nuclear. E tinha presença de cristais em forma de agulha, com irredigência negativa. Eu vou confessar para vocês que assim, a pesquisa de cristais a gente vai ter dificuldade, não é todo lugar, não é todo laboratório que vai fazer isso aqui. Mas sempre que possível, faça uma observação da sua solicitação, pesquisar cristal. Porque tem que ter um microscópio específico, uma lente para ver se aqui é evidência de cristal, você não consegue ver o cristal. Eu coloquei em forma de agulha, porque existe um outro cristal que também ocorre, também leva a artrite aguda, isso aqui é na forma de bastão, que não é o monourato de sódio, não é o ácido úrico, é o pirofosfato de cálcio, também chamado de pseudogota. Ele é mais raro, mas isso pode acontecer. Bem, e se isso acontecer, como é que eu trato? É igual, o tratamento é igual da tudo, então não se preocupe. Nesse paciente, no caso, a coloração do grão foi negativa. De exames, ele tinha uma certa leucocitose, atividade inflamatória elevada, VHS e PCR aumentado, uma glicemia de 106, eu não sei se estava em jejum ou não. Se tivesse em jejum, ele estava com uma glicemia de jejum alterada. E o ácido úrico 6,5, você vê que estava abaixo dos valores de referência, dentro da normalidade, na verdade. Então, o diagnóstico, a gente confirmou, ele tinha uma síndrome de monoartrite aguda e tinha um diagnóstico etiológico, no caso, de uma artrite gotosa. Com o diagnóstico estabelecido, como tratar? A abordagem terapêutica conhecida, os indivíduos, a primeira escolha do tratamento é o anti-inflamatório hormonal. Você não vai precisar de fazer por muitos dias. Se você não fizer o anti-inflamatório, ele vai melhorar sozinho em 7 a 10 dias. Então você vai fazer o anti-inflamatório para encurtar esse tempo e geralmente ter um alívio sintomático desse paciente. Atentar, se o paciente for idoso, tiver história de sangramento digestivo associado ao bloqueador de bomba de prótons, ou um anti-inflamatório que tenha uma seletividade para COX-2, mais conhecido como celecoxib, mas tem meterocoxib também que pode ser usado. Se o paciente tiver alteração da função renal, que você vai ter que pedir aqueles exames de avaliação inicial, não fazer anti-inflamatório hormonal, faça corticoide. O corticoide pode ser feito oral, intramuscular ou intraarticular, não há problema. Associado ao anti-inflamatório, associa-se a colchicina. Classicamente, você vai pegar alguns livros, só os livros mais antigos, eles falavam o seguinte: olha, dá 2 comprimidos inicial e depois dá um comprimidinho de hora em hora até diarreia, ou melhor. A gente não usa isso mais, não dá. O paciente está é extremamente desconfortável você fazer um esquema desse, você vai ter diarreia, às vezes tem que trabalhar, isso não é uma coisa adequada. Então a gente usa geralmente um comprimidinho de 6 horas, 3 dias, depois passa por de 8 em 8 horas, 3 dias, depois mantém de 12 em 12 horas até que ele vá para uma consulta clínica e avaliação. Você orienta ele, olha, saindo do pronto-socorro, você quer você da emergência, marca uma consulta com o seu clínico,
para você proceder ao tratamento e evitar que tenha novas crises. Se o paciente tiver função renal alterada, cuidado com a colchicina, reduz a dose pela metade. Colchicina, um paciente com alteração da função renal deve ser corrigida a dose. Nunca iniciar uma droga único-redutora na fase aguda, ou seja, o allopurinol ou a benzopromarona, que existe no mercado para tratamento de gota, você não dá na fase aguda. Se o paciente já está tomando allopurinol e chegou lá, doutor, eu já tomo, não tire, mantenha. Mas se você não toma, não introduz na fase aguda. Você vai piorar a crise dele. Nesse caso específico, essa foi a prescrição que eu fiz para esse paciente. Ele saiu do consultório do pronto-socorro usando prednisona, 20 mg, ele tomou 2 comprimidos em 5 dias, 1 comprimido em 5 dias e vai. Então, por que você não deu um anti-inflamatório? Porque era alérgico anti-inflamatório. Normal. Passei por uma dose baixa de corticoide. Corticoide em dose baixa tem um excelente efeito anti-inflamatório. Ele não é analgésico, como é o anti-inflamatório, mas ele tem uma potência anti-inflamatória muito grande, não é uma dose alta, é por poucos dias. E saiu tomando a colchicina, um comprimidinho de 6 horas a 3 dias, depois passava para um dia 8 horas a 3 dias e manteve de 12 a 12 horas cada vez.